E referente ao Grande Prêmio em si, a 10ª etapa da temporada 2021, na minha opinião, é o Grande Prêmio que vai definir os rumos de boa parte do grid, principalmente dos que estão brigando pelo título mundial. Se houver uma recuperação, ou pelo menos uma aproximação da Mercedes em relação à Red Bull, o campeonato vai pegar fogo nas próximas provas, com os pilotos brigando palmo a palmo na pista para conquistar qualquer ponto que esteja em disputa. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu tinha comentado na semana passada que eu esperava um grande prêmio com muitos acontecimentos na Grã-Bretanha, que provavelmente seria um final de semana decisivo para o andamento do campeonato daqui para frente, mas sinceramente eu não esperava tanta coisa, tantos fatos importantes e impressionantes em um fim de semana só. Então eu vou trazer hoje somente os principais destaques pra gente conversar. Senão eu vou precisar fazer um longa-metragem pra gente abordar aqui o que aconteceu com cada piloto e cada equipe no decorrer do final de semana. Então primeiro eu vou falar sobre a corrida de classificação, a Sprint Qualifying, que foi realizada no sábado. Depois eu vou falar sobre quem impressionou e quem decepcionou na corrida no domingo. E por último, eu vou trazer a minha análise sobre o acidente entre o Verstappen e o Hamilton e as consequências desse acidente para o restante da temporada. Então, vamos lá, para a Sprint Qualifying. Nesse final de semana, em Silverstone, pela primeira vez na história da Fórmula 1, nós tivemos a definição do grid de largada da corrida com uma outra corrida. Uma corrida reduzida de apenas 17 voltas, com um grid de largada definido em um treino classificatório padrão, com Q1, Q2 e Q3, que foi realizado ainda na sexta-feira, no primeiro dia do final de semana de corrida. Esse treino classificatório da sexta foi mais ou menos dentro do padrão dos treinos classificatórios da temporada 2021. Praticamente todo mundo nos seus lugares padrão, tirando mais um belo treino classificatório do George Russell, que colocou a Williams mais uma vez dentre os 10 primeiros, uma bela 8ª posição para o grid de largada da Sprint Qualifying do sábado. Tirando esse destaque do Russell, no mais, tudo normal. E então temos sim a Sprint Qualifying no sábado, com o Hamilton largando na frente e o Verstappen em segundo. Eu achei bem interessante esse formato de corrida do sábado. Basicamente deixa o final de semana com 2 corridas. É emoção no sábado e emoção no domingo também. Eu só acho que essa corrida do sábado deveria ser um pouco mais longa, deveria ser de no mínimo 50% da distância da prova principal. E aí ela deveria ser uma corrida sprint, e não só um evento de classificação. E devia contar como vitória e render mais pontos para os pilotos. Eu acho que organizar todo um sistema de largada e de corrida para girar só 30% da extensão total da prova é muito movimento para pouca coisa. E na minha opinião, em alguns grandes prêmios da temporada, esse formato funciona bem e pode ser melhor aproveitado do que fazer só uma corrida de classificação. Faz o treino classificatório na sexta, como foi feito nesse final de semana, e larga no sábado para uma prova com 50% da extensão total, valendo vitória e valendo mais pontos para os pilotos brigarem mais na pista para buscarem os resultados. E aí o resultado final dessa corrida, sim, fica como o grid de largada para a corrida principal do domingo. Eu acredito que em uns 3 ou 4 finais de semana de Grande Prêmio do ano dá para fazer. E implementar como padrão para todos os grandes prêmios da temporada, eu acho que não fica bom. Fazer uma corrida de classificação em Mônaco, ou na Espanha, ou em Abu Dhabi, na Hungria, não vale a pena fazer nesse tipo de circuito, que são circuitos que praticamente não tem ponto de ultrapassagem, e as posições que ficarem logo após a largada da corrida
vão ser as posições definitivas para o grid de largada da corrida principal. E até porque geralmente nessas corridas o treino classificatório padrão de hoje, com Q1, Q2 e Q3, é até mais emocionante do que a própria corrida do domingo. Mas para corridas onde a luta por posição fica franca, fica aberta, eu acho que é bem bacana esse formato. Mas eu acho que pode ser melhor aproveitado, pode ser um evento que renda mais, tanto para o público quanto para os pilotos e para as equipes. E alguns destaques da corrida de classificação do sábado ficam por conta do Max Verstappen, que tirou a primeira posição de largada do Lewis Hamilton, passou em inglês logo na largada da Sprint Qualifying, protagonizaram uma bela briga ali no início pela primeira posição, o Hamilton e o Verstappen. O Verstappen acabou levando a melhor, abriu uma certa vantagem para o Hamilton e terminou na primeira posição com o Hamilton em segundo. O holandês acabou levando 3 pontos para a tabela do Mundial e levou a pole position do final de semana. E um outro destaque a ser citado da corrida do sábado é a largada que fez o Fernando Alonso. Não só a largada, mas a primeira volta do Alonso em si. O espanhol saiu da 11ª posição no grid e cruzou a linha de chegada na primeira passagem para completar a primeira volta na 5ª posição. Uma escalada muito boa do Alonso, que aproveitou bem o fato de ter largado com pneus macios, enquanto a maioria do grid largou de pneus médios para fazer essa corrida curta. Acabou conquistando a 7ª posição para o grid de largada da corrida principal. Foi uma boa evolução do espanhol nesse quesito. Eu diria que ele foi o piloto que melhor aproveitou a Sprint Qualifying para buscar uma boa classificação na corrida. E chegamos na corrida do domingo, que foi uma corrida interessante, na minha opinião, longe de ser espetacular, tirando a briga entre o Verstappen e o Hamilton na primeira volta, que sim foi acima da média. Eu acho que foi a melhor briga de início de prova desse ano, mas no restante da corrida foi uma corrida bem dentro do padrão. Não foi uma corrida ruim, mas também não teve nada de muito espetacular. Os destaques positivos da corrida ficam para os 2 carros da McLaren, que ficaram no top 5 da corrida. O Lando Norris, que já não é novidade, está dentro dessa margem do pelotão, terminou na 4ª posição. E o Daniel Ricciardo, sim, esse é uma boa surpresa, pelo que ele vem fazendo na temporada, cruzou a linha de chegada em 5º. Teve um final de semana bem consistente e mostrou uma boa evolução, o Ricciardo, em relação ao que ele vinha fazendo dentro do campeonato até agora. O Fernando Alonso fez mais uma bela corrida, chegou na 7ª posição e segue dominando o seu companheiro de equipe, o Esteban Ocon, nessa fase da temporada, mas o grande destaque positivo da corrida, na minha opinião, foi Charles Leclerc. Andou demais o Leclerc nesse final de semana. Ele foi bem no treino classificatório para a Sprint Qualifying, foi bem na Sprint Qualifying, largou bem no domingo. Logo após a largada, ele assume a 3ª posição da corrida, fica só atrás do Hamilton e do Verstappen. Toma a liderança da prova logo após o incidente entre o Hamilton e o Verstappen e lidera a corrida inteira praticamente. Perde a liderança para o Lewis Hamilton faltando menos de 3 voltas para a corrida terminar. Merecia muito a vitória o Charles Leclerc nesse final de semana. Foi uma pena não ter cruzado a linha de chegada na primeira posição. Mas a 2ª posição do Leclerc da Ferrari, nessa fase de recuperação que eles vêm vivendo dentro da categoria, ficou bem bacana também. Eu vi muitas pessoas nas redes sociais comentando sobre uma corrida fantástica do Hamilton, por ter conseguido vencer após o incidente com o Verstappen e após tomar a punição. Inclusive vários me chamaram para me dizer que o Hamilton se superou. Eu particularmente não compartilho dessa opinião. O Hamilton fez sim uma corrida muito boa, mas na minha opinião ele não fez mais do que a obrigação. Ah, mas ele tomou uma punição de 10 segundos e ainda assim venceu. Sim, mas tomar uma punição de 10 segundos, ainda no início da prova, em uma corrida em que o Hamilton disputava a vitória com uma Ferrari nessa temporada, uma Ferrari que estava apagando o motor no decorrer da corrida, não podia perder, né? Era obrigação do Hamilton descontar esses 10 segundos da punição, passar o Leclerc e vencer. E ele fez, dentro do padrão. Na realidade, era pro Bottas vencer essa prova, vamos ser bem sinceros, né? Considerando que o Hamilton tomou a punição e nas condições de pista o Bottas ficou na frente do Hamilton. Mas sinceramente, eu já enchi o saco de falar do Bottas. O cara não faz nada na corrida, o cara não se irrita, o cara não ataca, o cara não se defende, é um zumbi na pista. Tá difícil, hein, Bottas? E
como destaque negativo da corrida, eu cito o Vettel e o Pérez. O Pérez rodou sozinho na Sprint Qualifying no sábado e largou em último no domingo. Largou de pneu duro para fazer uma estratégia diferente dos demais, parando depois, mas foi um dos primeiros a parar para trocar pneu. Aí não tinha pneu para ir até o final depois disso. Totalmente sem sentido o que fizeram. Ficou preso atrás dos pilotos, no meio do pelotão, por muito tempo e não conseguia evoluir no pelotão para entrar na zona de pontuação. A Red Bull também não ajudou em nada o Pérez. Foi uma corrida bem ruim do mexicano e da Red Bull também, no que se referiu à assessoria ao seu piloto. E o Vettel também rodou sozinho no início da corrida, caiu para as últimas posições e ficou lá a prova inteira até abandonar nas últimas voltas. Mais uma corrida ruim do Vettel em 2021. E o acidente entre o Verstappen e o Hamilton, o principal capítulo do Grande Prêmio da Grã-Bretanha 2021. Na largada da prova, o Hamilton traciona um pouco melhor do que o Verstappen, é visível que o Hamilton larga melhor que o Verstappen, apesar de o Verstappen não largar mal, o Verstappen também larga bem, e tanto que o Verstappen consegue se defender do Hamilton. O Hamilton chega a colocar o carro do lado do holandês, ainda na primeira curva, mas o Verstappen consegue se defender bem e segura a ponta do pelotão no início da prova. O Hamilton seguiu atacando forte e o Verstappen se defendendo. Ninguém queria deixar espaço para ninguém ali naquele momento. Foi um início de prova bem arrojado por parte dos dois pilotos, e como fariam quaisquer dois pilotos que quisessem buscar o título mundial. É faca nos dentes e venha o que vier. E aí, quando os dois entram na antiga reta do circuito de Silverstone, o Hamilton entra melhor do que o Verstappen, ele coloca o carro do lado do carro do holandês e os dois entram juntos na curva Copse, que é uma curva de alta, uma curva que se faz em 8ª marcha. O Hamilton acaba espalhando a curva, até porque ele vinha fazendo a linha interna da pista, ele não tinha o melhor traçado para fazer a tangência ideal, e naquela velocidade era normal que a frente do carro iria abrir, iria pender para o lado esquerdo. E o Verstappen fecha a porta em cima do Hamilton, numa manobra normal de quem diz, aqui tu não vai passar. Porém, quando o Verstappen fecha a porta, o Hamilton tinha uma parte do carro ao lado do carro do holandês. Ocorre a colisão, o Verstappen voa para fora da pista e bate forte na barreira de pneus. E o Hamilton consegue se manter na pista e seguir na corrida. Foi um acidente forte, uma batida numa velocidade muito alta. Ainda bem que o Verstappen não sofreu nada grave e o Hamilton teve sorte de conseguir continuar na corrida, porque bater numa velocidade dessas, como eles bateram, sem danificar a suspensão ou danificar uma parte aerodinâmica do carro, é muita sorte. E na minha opinião, foi acidente de corrida. Eu não vi um culpado explícito nesse acidente. Os dois foram com muita sede ao pote e aí deu no que deu. E isso é normal quando se tem dois grandes pilotos arrojados em uma situação onde ninguém quer ceder, onde ninguém quer perder e onde os dois querem ganhar. E digo mais, o piloto que tira o pé em uma situação dessas, que recolhe o carro, que se abstém de brigar pela posição, não vai ser campeão mundial. Esse comportamento que os dois tiveram nessa primeira volta no Grande Prêmio da Grã-Bretanha é o comportamento de pilotos campeões. O Hamilton já campeão consolidado e o Max Verstappen é nítido que é só questão de tempo para se tornar um campeão também. Se não for nesse ano, vai ser logo ali na frente. E na minha opinião, em uma situação dessas, se um dos dois pilotos ceder, o outro piloto engole ele no campeonato. Porque o outro piloto vai saber que em situações apertadas o cara vai tirar o pé. Então eu acho que os dois fizeram os seus papéis dentro dessa primeira volta, inclusive no acidente. O Verstappen acabou tomando a pior, abandonou a prova. O Hamilton, como eu disse, teve sorte em não abandonar também. Pela lógica, era para os dois terem ido para fora da pista e abandonado. O inglês acabou tomando a punição por conta do regulamento, que coloca a responsabilidade de evitar a colisão no piloto que está na linha de dentro. Se ele tiver espaço para evitar a colisão, o que era o caso do Hamilton, ele tinha o espaço.
Então o Hamilton já sabia que seria punido, mas uma punição de 10 segundos para o Hamilton sem o Max na pista não faz diferença nenhuma para ele. Isso aí ele tira de letra e vence a prova. Foi o que aconteceu. Eu já estava esperando há algum tempo esse enrosco entre os dois. O próprio Zac Brown da McLaren já tinha falado, eu já citei em vídeo aqui, que era só questão de tempo para isso acontecer. E a temporada vai mudar bastante daqui para frente. Tinha uma disputa já entre o Hamilton e o Verstappen, mas estava tudo muito bonito, tudo muito calmo. Era elogio para cá, sorrisinho para lá. Ah, o Max pilotou demais hoje. Ah, eu não tinha como bater o Lewis porque ele fez uma pilotagem perfeita. A partir de agora, acabou isso. Agora o cenário é outro. E é um cenário mais tenso e mais obscuro. O Max não é piloto de tomar uma pior em um acidente desses e deixar passar na boa. O Hamilton já entendeu que se não for agressivo para cima do holandês, não vai chegar perto do título. E sempre que aconteceram esses enroscos entre os rivais pelo título mundial, o campeonato pegou fogo depois disso. E as disputas ficaram tensas dentro e fora das pistas. Eu acredito que esse acidente entre os dois no Grande Prêmio da Grã-Bretanha não vai ser o único entre Hamilton e Verstappen neste ano. É bem provável que de agora em diante os dois se achem mais dentro da pista. Eu falei na semana passada que, na minha opinião, esse Grande Prêmio em Silverstone seria uma virada de chave na temporada, mas eu não imaginava que seria tanto. Estamos prestes a presenciar uma segunda metade de temporada com uma das brigas mais ferrenhas pelo título mundial em toda a história da Fórmula 1. Essa semana nós não teremos banda do Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Nós teremos somente um frontman dando show no melhor estilo carreira solo. Charles Leclerc vai mandar ver no palco do Rock and Race do Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Lando Norris, Daniel Ricciardo e Fernando Alonso vão fazer os backing vocals pro Leclerc nesse show. E quem vai carregar a van da banda essa semana é Sebastian Vettel e Sérgio Pérez, para ver se na próxima etapa eles conseguem fazer um pouco melhor. Queimando a guitarra até sumir na fumaça. Na classificação do Mundial de Pilotos, nós temos agora o Max Verstappen ainda em primeiro com 185 pontos conquistados e o Lewis Hamilton colado nele já na segunda posição com 177. É briga aberta para o restante da temporada entre os dois. E o que ainda nos impressiona nessa tabela de classificação do Mundial é a terceira posição. Ainda temos Lando Norris da McLaren na terceira posição. O Lando Norris e o Charles Leclerc precisam urgente de um carro competitivo nas mãos. Esses caras precisam começar a brigar por vitória o quanto antes. No Mundial de Construtores, nós temos a Red Bull ainda em primeiro com 289 pontos e a Mercedes logo atrás com 285. A Mercedes voltou a colar na Red Bull no Mundial de Construtores. Segue a briga pela terceira força do pelotão entre McLaren e Ferrari e a Alpine está chegando forte na briga pela quinta força do grid. Nós temos a AlphaTauri com 49 pontos, a Aston Martin com 48 e a Alpine com 40. A Alpine estava bem atrás e o Fernando Alonso vem levando a Alpine para brigar diretamente por essa quinta posição. Se o Esteban Ocon conseguir entregar um pouco mais, a Alpine tem plenas chances de conseguir ser a quinta colocada na tabela do Mundial. Daqui a 2 semanas nós temos o Grande Prêmio da Hungria. Será o primeiro encontro de Hamilton e Verstappen após o incidente em Silverstone e pode ter certeza que vai pegar fogo. E valeu aí para quem assistiu o vídeo. Se curtiu, não esquece de deixar um like e não esqueçam de deixar também as opiniões de vocês aí nos comentários. E como sempre, nós vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo. Até mais!